precisa, Deus. O Senhor é o fôlego que a gente respira, Jesus. O Senhor é o amado da nossa alma, Pai. O Senhor é nosso Pai que cuida da gente, Jesus, e zela pelas nossas vidas, Deus. O Senhor é nosso melhor amigo, Deus, é quem a gente pode confiar e contar os nossos maiores segredos, Pai. Jesus, muito obrigada por se fazer presente na nossa vida, Pai, mesmo a gente não merecendo. O Senhor faz questão de estar com a gente em todos os segundos, Pai, nas áreas que a gente mais precisa, Deus. Nós queremos te engrandecer mesmo nessa manhã, Deus, dizer o quanto o Senhor é digno de toda a nossa honra e de toda a nossa glória, Pai. Nós clamamos a Ti para que o nosso louvor chegue até o Senhor, Jesus, como um aroma suave, Pai. Então recebe o nosso louvor, Jesus. Nós queremos dizer que nós não sabemos nem como Te adorar, Jesus. Que a gente precisa do Senhor até para isso, Jesus. Mas que mesmo não saber nada, Jesus, nós somos gratos, Jesus, porque nós temos o melhor professor, Deus, que pode nos ensinar todas as coisas, Pai. Mas nós queremos Te entregar tudo que nós temos, Pai. Isso é digno, Jesus. Pai querido, nós Te louvamos por tudo. Obrigado, Senhor, por essa manhã que a Tua igreja se reúne para Te adorar, para Te louvar, para bendizir o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque Tu estás presente em nosso meio. Aleluia. Cremos nisso, porque a Tua palavra diz que quando dois ou três forem em meu nome, eu estou no meio. Eu tenho certeza que o Senhor está com a Tua igreja nesta manhã. Aleluia. Pedimos que o Senhor toque em cada coração, que ministre em cada vida. Precisamos de Ti, Paizinho, nesse dia. Precisamos do Teu toque, precisamos da Tua palavra, precisamos da Tua graça, palavras sobre nós. Nessa manhã nos submetemos ao Teu senhorio e nos colocamos diante de Ti. Aonde estamos, em cada um dos lares representados nessa manhã, que a Tua presença seja real e que o Senhor toque em nossa vida, que o familiar da ceia nesta manhã possa, mais uma vez, nos conectar, nos juntar como família, como povo amado. Nós te agradecemos, Paizinho, por esse privilégio de caminhar com a Tua igreja, de caminhar com os Teus filhos amados. Senhor, aqueles que vão nos ouvir nesta manhã, aqueles que vão participar em qualquer lugar, em qualquer cidade, ó Pai amado, que eles tiverem o privilégio. Que Teu Espírito toque nesta manhã. Que Teu Espírito ministre nesta manhã, trazendo paz, trazendo ânimo, trazendo força, trazendo coragem para prosseguir, trazendo, ó Deus, o ânimo para caminhar e não desanimar. Nós Te louvamos, ó Deus, por tudo. Nós Te adoramos, Senhor, porque Tu és um Deus digno de adoração. Tu és um Deus digno de louvor. Tu és um Deus digno de honra. E nesta manhã, nesse dia, nós te damos honra. Nós declaramos que Tu és, Senhor. E nos rendemos a Ti. Nos colocamos embaixo da Tua autoridade. Nos colocamos embaixo do Teu Senhor. Que a Tua palavra nesta manhã, mais uma vez, toque as nossas vidas e nos leve a tomar posição diante de Ti, nos leve a tomar posição diante da Tua igreja. Oh, Pai amado, trata com cada um de nós, para que nós possamos entender o que o Senhor quer de cada um de nós e possamos caminhar nesse sentido. Que possamos ser igreja, a noiva de Cristo. Que nós possamos estar com nossos olhos fitos em Jesus Cristo, sim, olhando firmemente para Ele como autor e consumador da nossa salvação. Esperando ansiosamente o Teu retorno, porque nós sabemos que o Senhor está voltando. E como noiva, nós queremos estar preparados, queremos estar prontos. Queremos estar com as nossas lâmpadas acesas e com azeite de reserva para podermos não ser surpreendidos. Sim, Deus. Pai, fala conosco através dos louvores nesta manhã.
Fala conosco através da tua palavra, que Deus sabe irá ministrar. Fala conosco através da ministração e celebração da ceia, porque ela nos leva para mais perto de Cristo, cada vez nos celebramos. Te agradecemos, Paizinho, por esse tempo. E colocamos nas tuas mãos, colocamos dentro de ti. Os irmãos que ainda não entraram, que de repente estão trabalhando, estão ocupados, estão, Deus amado, com alguma outra atividade, eu peço que o Senhor toque na vida de cada um deles, ó Pai. Amém, Pai, em nome de Jesus. Faça entender que esse tempo nós preparamos para te adorar. Esse tempo nós preparamos para te adorar. Nada pode nos atrapalhar, nada pode nos impedir. Toque na vida deles. Aleluia. Que eles agora, Deus, que eles possam ser lembrados pelo teu Espírito que tem algo importante nesta manhã para eles fazerem, de que estar juntos com a tua igreja. Amém. Oh, Deus, verdade, Senhor. Bom, boa noite. Obrigado, Pai. Obrigado. Continua conosco. Toma o teu lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Conta da casa mais simples, o anjo da morte não é. Estrada que corre pro mar, vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. Então que sacia a fome, a morte o que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, mesclando com o peso da glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer Moisés, vai meu lugar, que me faz entender que a tempestade do céu, chuva forte é você. Vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, eu também fui mais perto do monte, mais perto da face, mesclando com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo, me faz dizer Moisés, tu vai meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, a fechada é você, tudo sobre você, eu também vou ir, eu vou subir um monte, muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada
calar até te encontrar mais perto, mais perto da face mesma, com o peso da sua glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, o vai lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz ceder as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo escuro que você, eu me posso imaginar como iria ser lado a lado, junto com você. Só posso imaginar o que iria ver face a face com você. Só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Brilhando por sua glória, o que eu ia sentir, não sei se vou dançar, quando seus braços vão cair, mas eu sei a sua presença, de joelhos vou ficar, será que eu canto? Aleluia, não vou imaginar. Só posso imaginar que chegar, contigo me encontrar, pra te adorar. Só posso imaginar, prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Diante da sua glória, o que eu irei sentir, eu não sei se vou dançar, ou nos seus braços vou cair, mas eu sei da sua presença. De joelhos vou ficar, será que eu canto? Aleluia! O meu corpo se vai imaginar. Só posso imaginar. Olhando por sua glória, o que eu ia sentir, eu não sei se vou dançar, nos seus braços vou cair,
mas eu sei nessa presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto? Aleluia! Será que vou conseguir falar? Só posso imaginar. Só posso imaginar. Posso imaginar. Posso imaginar. Prostrado aos seus pés, de tocar Jesus, ser além da fé. Posso imaginar. Jesus, esse é o nosso maior anseio, Pai. Esse é o nosso maior anseio, Deus. Correr para o Senhor, ó Pai. Nos lançar aos teus pés, Senhor. Pai, te ver além da fé, Deus. Esse é o maior desejo do nosso coração, Pai. O dia em que estaremos face a face contigo, Pai. Deus. Por isso, Deus, prepara a tua igreja, Pai. Prepara cada um de nós, Pai, para esse grande dia, Deus. Aleluia, Pai. Senhor, que diariamente, Pai, possamos buscar, Deus, buscar a tua face, que diariamente possamos nos encher do teu Espírito Santo, para que o fruto do teu Espírito seja gerado em nós, Pai. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus. Sim, Deus, nós queremos renunciar, Deus, toda a obra da nossa carne, Pai, para que sejamos guiados pelo teu Espírito Santo, ó Pai, todos os dias, Pai. Oh, Deus. Para que o teu Espírito Santo, Deus, nos prepare, Deus. Nos mostre a direção. Senhor, é esse o nosso desejo, Pai. Olhar, Deus, não com os nossos olhos, Pai, mas a olhar com a visão celestial, Pai, para que possamos caminhar, Deus, todos os dias, Deus, para mais perto do Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai. Enche o nosso coração, Pai, de alegria, Pai, de esperança, para que possamos correr a carreira que o Senhor propôs a cada um de nós, Pai. Nos dá um novo ânimo, Pai, a cada manhã, Pai. Para que a gente possa prosseguir, Senhor, essa caminhada, Deus, com alegria, com amor, com sabedoria. Sozinhos, Pai, nós não conseguimos. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Precisamos de Ti, Senhor, todos os dias, Pai. Nós clamamos, Pai, vem, Senhor Jesus. Completa em nós a Tua obra, Pai, que é perfeita, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Bem-vindo, Espírito Santo. Enche a nossa mente daquilo que nos traz esperança, Pai. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Fica conosco, Senhor, nesse tempo, Pai. Que venhamos dar liberdade, Senhor, para o Teu Espírito agir em nós, Pai. Que possamos dar liberdade, Senhor, para o Teu Espírito, Pai, tocar, Senhor, nos nossos corações, Pai, na nossa mente, Pai. Deus, nós nos desfazemos, Senhor, agora, Pai, de todo o conceito, Pai, que nós criamos, Pai, de toda a nossa sabedoria humana, Senhor, todo o nosso conhecimento, Pai. Pai, nós rendemos aos Teus pés, como nós cantamos essa canção, Pai. Nós rendemos aos Teus pés diante do conhecimento de Cristo, Pai, gerado por meio do Espírito em nós, Pai. Revela Cristo, Pai, aos nossos corações nessa manhã, Pai, com a liberdade que Tu tens em nós, Pai. Através de cada um de nós, Pai, na comunhão, nas canções, na palavra, Senhor, Teu Espírito, Pai, tenha liberdade para fluir, Senhor, gerando em nós o caráter de Cristo, Pai, o varão medida de Deus, Pai, o varão estatura de Deus, e que sejamos a noiva que Tu, Senhor, deseja encontrar nesse dia, Senhor.
uma noiva santa, Senhor, preparada, Senhor, com as suas lâmpadas acesas, Senhor, com o coração, Senhor, ardendo, Senhor, por mais de Ti, Senhor. Que assim sejamos, Deus, moldados pelo Teu Espírito, Pai. Não nos conformando, Pai, com as coisas que estão lá fora, Senhor, que tentam dia após dia, Senhor, vez após vez, nos mudar, Senhor, nos transformar, nos colocar dentro de um molde, Senhor, que não é o Teu molde, Senhor. Ah, Jesus, o modelo para nós é Cristo, Senhor. Ah, Senhor, nada menos que isso serve, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a avançar, Senhor, nos ajuda a nos desfazer de nós mesmos, a tomar nossa cruz dia após dia, Senhor, dia após dia, para que o Senhor seja gerado em nós, Pai, gerado nas nossas vidas, Pai. Nós precisamos, Pai, desesperadamente do Senhor, Pai, nós não temos para onde ir, Senhor. Tu és a nossa alegria, Senhor, Tu és o nosso refúgio, Pai, Tu és o nosso alimento. Só o Senhor tem palavras de vida eterna, Senhor. Ah, Jesus. E é nessas palavras de vida eterna que o Senhor tem, Senhor, para nós, que nós queremos nos deleitar, Senhor, que nós queremos satisfazer o nosso coração, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós rendemos aos Teus pés tudo aquilo que em nós tem ocupado o Teu lugar, Espírito Santo. Teu lugar, ó Jesus. Vem, Senhor, tomar o lugar que é Teu, Senhor. Nós queremos sair do trono, Senhor. Nós queremos tirar, Senhor, de nós aquilo que nós temos idolatrado, aquilo que tem, de alguma forma, Senhor, tentado nos preencher, ou nós tentamos nos preencher. Mas nós, nessa manhã, Senhor, renunciamos a tudo isso, Pai, para Te conhecer mais, para conhecer mais do Teu coração, Senhor. Para que o Teu Espírito Santo nos molde, Pai, nos faça semelhantes a Ti. Nosso amado, amado das nossas almas. Aquele que nós ansiamos encontrar, Senhor, naquele grande dia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos guie nesse tempo, Senhor. E que a Tua vontade, Senhor, prevaleça em todas as coisas, Pai. Pai, seja o centro, Pai, seja o tudo. Deus, nós nos desfazemos de nós mesmos, Senhor, para que em nós o Teu Espírito opere. Te damos liberdade, te convidamos, és o nosso convidado de honra, Senhor. Em cada lar, ó Pai, em cada casa, em cada vida, em cada família, daqueles que estão conosco agora, daqueles que assistirão depois, Deus, daqueles que estão trabalhando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, seja o centro de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom dia, queridos. Paz seja com todos. Minha esposa arrumou uma cadeirinha de balanço aqui para mim, rapaz. Se eu ameaçar cochilar, vocês gritem, por favor. Bom dia. Bom dia, meu irmão. Bom dia. Paz seja com todos. Bom dia. Bom dia, Bia. Tudo bem? Amém. Oi. Que bom estar com todos vocês. Eu não sei o que aconteceu aqui com o meu computador, não estou conseguindo ver todos. Na verdade, eu estou vendo só a nossa filmagem aqui. Não sei o que aconteceu, porque geralmente ficam todos na tela. Mas hoje ou eu deixo todos vocês, ou eu deixo aqui só, né? Então, como a gente está gravando, eu acabei optando, então, por deixar a gravação aqui. Mas quero dizer que estou com muita saudade de todos vocês, como sempre, né? E é uma alegria estarmos juntos novamente, ainda que fisicamente distantes, né? Mas o nosso coração é um no Senhor e isso nos alegra, né? Isso traz alegria ao nosso coração. Eu estou abrindo aqui
o texto que eu queria repartir com vocês hoje, mas o fato é que hoje é um dia muito especial para a vida da igreja, né? Porque nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor e a manifestação da nossa unidade, né, com Cristo Jesus. E eu gostaria de falar um pouco sobre comunhão nesse dia, pegando carona no texto que a gente leu na semana anterior, de 1 João, capítulo 1, os versículos 5 a 10. Se você puder abrir, eu já te agradeço e deixar esse texto aí aberto. Bem, eu queria falar de comunhão, e os irmãos bem lembram que alguns dias atrás a gente falou a respeito de comunhão dentro de um dos pilares, né? Então, que a gente entende como vida de igreja, na caminhada da vida de igreja, né? E eu gostaria então de ler o texto para a gente avançar um pouquinho nisso, porque a gente, de alguma forma, vai acabar passando por esses dois pilares novamente. Tá bem? O texto diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Bom, por que eu gostaria de falar de comunhão hoje, queridos, sendo que nós falamos há poucos dias, né, poucos domingos passados, a respeito de comunhão, então, como sendo um dos pilares da vida da igreja, né, junto também com o partir do pão, né, que a gente vai fazer hoje através da celebração da ceia. Mas falar sobre comunhão nesses dias que nós estamos vivendo é um grande desafio, porque quando a gente olha para fora de casa, o que a gente vê é um caos instalado, né? A gente não vê nada diferente disso. E a gente tem aí uma pandemia que não nos deixa sair de casa e tampouco estarmos juntos, né? Fisicamente falando e como igreja falando. Nós temos uma economia totalmente vulnerável e abalada, né, em vários setores, né, nesse período que a gente teve a oportunidade de sair um pouco, dentro das necessidades que a gente teve, e acredito que você também deve ter vivido isso. A gente viu vários lugares, várias lojas, e várias empresas fechando, principalmente as de pequeno porte, né? Tendo suas portas fechadas justamente por uma economia instável que obrigou as pessoas a fechar, né? Tem funcionários, tem uma série de custos, alocação de sala e tudo mais, então não teve como evitar em muitos casos. E as mais diversas também opiniões sobre tudo isso que tem acontecido, inclusive, né, entre os governantes, né? Uns acham que tem que fechar, outros acham que tem que abrir. Cada localidade vivendo uma realidade diferente, dentro também daquilo que a gente tem tido como contaminação por conta da pandemia e tudo mais. Mas o fato é que tudo isso tem afetado de uma forma significativa como nós caminhamos como noiva de Cristo. Haja visto que hoje a nossa reunião está sendo de forma online, haja visto que hoje também nós celebraremos a ceia do Senhor de forma presencial dentro dos nossos lares, mas como vida de igreja, como congregação, a gente não está tendo essa oportunidade. Então, de alguma forma, essa comunhão nossa foi afetada com tudo isso que a gente tem
tem vivido. Então, como é que nós podemos entrar, então, nesse assunto que é tão vital para a vida da Igreja de Jesus Cristo em meio a tudo isso? Né? Essa é a pergunta. Como a gente falar de comunhão, sendo que a nossa comunhão entre nós, como família de Cristo, né? Como irmãos em Cristo, tem sido afetada nesses dias. E eu aqui gostaria de destacar alguns pontos com base nesse texto. Né? Na semana anterior, a gente trabalhou um pouco nesse texto, falando a respeito de como andar na luz, né? De andar na luz, e também de confessar os nossos pecados uns aos outros, que é o que o apóstolo João nos leva, nos conduz através desse texto, né? Da necessidade que nós temos de assim fazer. Então, eu abordei esses dois pontos. Mas note que esse texto também há vários aspectos, várias visões que a gente pode ter a respeito do mesmo texto das Escrituras, e isso se dá por meio da revelação do Espírito. Mas nesse dia eu queria falar um pouquinho justamente sobre comunhão, porque é algo que tem, queridos, assim, ardido em meu coração. Falei ontem para Simone, né, sobre o preparar a palavra. Eu falei, não sei se eu acordei com algo no meu coração, ou se eu sonhei e acordei e tornei a dormir e sonhar novamente. Eu não sei exatamente o que foi isso. Mas o fato é que, assim, é um tema que tem inquietado muito meu coração, e com alguns de vocês que eu tive a oportunidade de conversar nessa semana, a gente falou um pouco a respeito, né, a respeito da comunhão. E nesse texto aqui, o apóstolo João fala a respeito de comunhão também. Além do andar na luz, além de confessar os nossos pecados uns para os outros, né, no sentido de sermos expostos à luz do Senhor em cada área das nossas vidas, mas ele também fala sobre comunhão. E aqui eu queria destacar alguns pontos. O primeiro deles é a respeito da nossa comunhão com Deus. Da nossa comunhão com Deus. Comunhão, queridos, no grego, é uma palavra muito conhecida por todos nós, chamada koinonia. E ela tem um significado interessante, que ela fala a respeito de participação, a respeito de companheirismo. Se a gente for pegar lá no grego, né, no original, no texto original, ele traz esse significado de participação, de companheirismo, de compartilhar, de ter algo em comum. Portanto, amados, a nossa comunhão, como corpo, como edifício, como família, que são as figuras que a palavra nos apresenta a respeito da igreja, a respeito da noiva, é fruto de algo que temos em comum, que é Jesus Cristo. Não é verdade, amados? O que nos une, irmãos, é Jesus Cristo. Quando o significado da palavra fala que comunhão, koinonia, também é ter algo em comum, é exatamente isso que acontece conosco. Ninguém está aqui na reunião por acaso, amados. Né? Um dia o Senhor nos trouxe para perto, a palavra fala que ao solitário fez com que vivesse em família, e Ele nos trouxe para essa comunhão, Ele nos trouxe para esse ambiente onde Ele é o que nós temos em comum, onde Cristo é o que nos une. Então, o primeiro ponto aqui que o apóstolo João trabalha, é justamente sobre a nossa comunhão com Deus. Então, algo precisa ficar muito claro para nós, queridos, que sem Cristo não há comunhão. Sem Cristo não há comunhão. Existem, se a gente olhar para fora, existem vários grupos de pessoas que têm afinidades por terem algo em comum. Por exemplo, tem grupo de motoqueiros. O que tem em comum para eles é o andar de motos. E tantos outros grupos, se a gente for citar aqui, a gente tem vários, mas para nós, como família de Deus, como aqueles que andavam sozinhos e foram inseridos no corpo de Cristo, foram inseridos nessa família, nós temos Cristo em comum. Então, sem Cristo, amados, não existe comunhão, porque é Ele que nós temos em comum. Então, note que João, aqui no versículo 5 e 6 do texto, diz que o texto que nós lemos fala primeiro da nossa comunhão com Deus,
reforçando que Deus é luz e nele não há trevas. Versículos 5 e 6 diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, portanto, amados, se nós quisermos andar na luz, se quisermos ter comunhão com Deus, nós precisamos expor as partes escuras da nossa vida à luz de Cristo. E eu não estou querendo aqui, amados, retornar aquilo que nós falamos na semana anterior sobre andar na luz, até porque, como agora as nossas reuniões de culto são gravadas e postadas no YouTube, se você quiser revisar novamente, você tem essa gravação ali no canal da igreja. Mas eu reforço aqui, amados, a importância de nós estabelecermos metas e prazos em espírito de oração e darmos passos práticos a esse respeito. Lembra que eu falei no finalzinho da reunião da semana passada, queridos? Não pegue essa palavra como uma palavra que tocou o seu coração, mas que você não se movimentou para que nada acontecesse. Então, a minha orientação, os irmãos bem lembram, né, e se não lembram, podem rever lá novamente, é para que você estabelecesse prazo para que áreas que estão escuras na sua vida, que o Espírito Santo trouxesse ao teu coração, esquadrinhando o teu coração, o desejo, a necessidade de se mover para expor a luz de Cristo àquela área escura. Então não deixe nenhum ambiente escuro dentro de você, que sem ser exposto à luz de Cristo, porque o texto diz que se assim nós fizermos, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. Versículo 6 diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós estamos mentindo, não estamos praticando a verdade. Então, queridos, exponham isso. Exponham escuridão, qualquer que seja um ambiente escuro, que precisa a luz chegar, situações que só você e o Senhor conhece, que precisam ser expostas à luz do Senhor. Deixe com que a luz chegue e dissipe toda essa escuridão, amados. O Evangelho de João, no capítulo 15, é um texto bem conhecido pelos irmãos, do versículo 4 e 5, que fala da videira, né, e dos ramos, diz assim que permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar frutos se for separado da videira, vocês também não poderão dar frutos se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produzirá muito fruto. E o versículo 5 termina dizendo assim: pois sem mim vocês não podem fazer nada, ou nada podeis fazer. Essa versão que eu estou lendo para vocês é a versão Palavra Viva. Então, sem Jesus nós não podemos fazer nada, amados, tampouco ter comunhão. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês nessa manhã é da necessidade que nós temos de ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos, amados, desenvolver a comunhão com o Senhor. E ontem ainda a gente conversava um pouco a respeito disso, sobre o nosso relacionamento. O nosso relacionamento com as pessoas se dá à medida que nós caminhamos juntos. À medida que nós abrimos o nosso coração e damos a liberdade para que a outra pessoa também assim o faça. E assim, conhecendo um pouco mais um do outro, a gente possa ter mais afinidade. Eu possa servir ao meu irmão com maior clareza, entendendo a necessidade dele. Eu posso ser instrumento nas mãos do Senhor para ser bênção na vida do irmão, assim como o irmão na minha vida. Mas nós só vamos desfrutar disso, amados, quando nós nos relacionarmos, quando nós nos conhecermos. Aqui, quando eu falo em relação à comunhão com o Senhor, eu estou falando justamente desse relacionamento que nós precisamos desenvolver. E, amados, isso vai nos custar algo. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas para nos relacionarmos com o Senhor. Aliás, o que o Senhor pede para que a gente abra mão são todas as coisas, não são algumas, né? A gente precisa deixar tudo de lado para desenvolver essa relação. Sabe por quê, amados? Porque as outras relações
nossas. A outra comunhão que parte através de nós, ela começa através da nossa comunhão com o Senhor. Então, esse é o primeiro ponto e o mais importante, amados. Se tem uma frase que talvez você precise gravar falando em relação à comunhão com Deus, é que sem Cristo não há comunhão. Grave isso no seu coração. Sem Cristo não há comunhão. E aqui, quando eu falo não há comunhão, não estou falando só da comunhão de nós para com o Senhor. Estou falando dos outros níveis da comunhão, dos outros níveis de relacionamento, que são frutos desse relacionamento. E é o segundo ponto que eu gostaria de falar um pouquinho com vocês, que é sobre a comunhão uns com os outros. Então, como eu mencionei anteriormente, não vai existir comunhão entre nós se primeiramente a gente não tiver esse tempo de comunhão com Deus. Versículo 7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, quando o João fala no versículo 7 esse ponto, dizendo que se nós, né, e aqui eu quero abrir um parêntese aqui, que quando ele fala do nós, existe o nós aqui na pluralidade, mas também ele está falando individualmente. Porque o plural, queridos, é a soma daquilo que é singular, né? Se aqui nós estamos falando do nós, ele está falando de várias pessoas nas suas individualidades que formam o nós. Então, e quando eu digo abrir parênteses aqui, é porque geralmente nós somos tendenciosos a, como é que eu poderia dizer, relaxar um pouco quando a gente está falando da coletividade, né? Mas tenha isso claro no seu coração, que aqui, quando o João fala a respeito do nós, né, quando ele fala de andarmos, né, do plural aqui na luz, ele está falando que é uma postura de cada um de nós. É uma postura individual. E nós não podemos, amados, nós não devemos nos esconder através de uma coletividade, porque isso traz para nós uma tranquilidade. Nós estamos em comunhão hoje, certo? Essa é uma frase que a gente poderia usar para exemplificar isso. Amém, queridos? Nós estamos em comunhão, mas a comunhão entre nós é feita de indivíduos, de cada um. Então, assim, se existe um nós aqui, foi porque o Guilherme veio, foi porque a Simone veio, foi porque a Natália veio, foi porque eu estou aqui. Então, houve uma disposição na individualidade para que junto nós pudéssemos viver a coletividade. Eu espero que esteja conseguindo me fazer entender quando eu falo a respeito da responsabilidade nossa na individualidade. Então, para que a gente viva essa comunhão uns com os outros, existe uma responsabilidade que é individual, que é singular, e que nós precisamos assumir. E para que também nós possamos andar na luz, assim como Ele na luz está. E se nós vivermos assim, amados, na luz, como nós falamos na semana anterior, assim como Cristo está, nós desfrutaremos da comunhão uns com os outros, porque é exatamente isso que ele fala. Se lá na luz nós estivermos como Deus na luz está, como Deus é luz, como ele começa falando no texto, logo a partir do versículo 1, do capítulo 1 ainda, ele fala que nós temos comunhão uns com os outros. Note então, amados, que a comunhão de uns para com os outros é um fruto, é uma consequência da nossa comunhão com Deus. Há quem diga que a cruz de Cristo representa exatamente isso, porque ela aponta em duas direções. Uma delas vertical, que é a parte maior da cruz, que nos arremete à nossa relação com Deus, que nos arremete à nossa comunhão com Deus, mas ela também tem o sentido horizontal, que é menor, sim, mas que também nos arremete à comunhão uns com os outros. Então, talvez para exemplificar, né, a gente pudesse usar essa figura da cruz mesmo, amados, de que a gente precisa, sim, se relacionar com Deus,
que é o ponto de partida. E a partir desta comunhão com Deus, a partir desta comunhão com Cristo, aí sim nós temos a nossa comunhão uns com os outros, assim como João está trazendo aqui para nós esse texto. Tem um outro texto, amados, de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu vou ler novamente. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, amados, ele nos chamou para a comunhão por meio de Jesus Cristo. E o que tudo isso tem a ver com esses dias que a gente tem vivido? Quero aqui animar o seu coração, amados, porque tudo isso que nós temos enfrentado nesses dias não muda quem nós somos. Reunindo fisicamente ou não, jamais nós vamos deixar de ser igreja e noiva de Cristo e de ter comunhão, principalmente com o Senhor e também uns com os outros. Porque nós temos algo em comum, porque nós temos Cristo em comum, Ele é a razão de todas as coisas, queridos. Como nós oramos aqui naquele tempo nosso de oração, amados, tem tantos lugares no mundo afora onde a igreja já não vivia essa realidade que nós estamos vivendo nesses dias aqui no Brasil e em tantos outros lugares do mundo. Lugares onde a igreja é perseguida, onde a igreja não consegue se reunir como congregação, onde a igreja é subterrânea, onde a igreja é vivida dentro de casa, onde você não pode manifestar a sua confissão de fé. Né? Há poucos dias nós falamos sobre alguns irmãos no Irã que oram semanas para que o Espírito Santo lhes diga onde eles bater, qual porta eles bater, porque se eles baterem num lugar errado, sem a dependência do Espírito Santo, eles estão condenados à morte, queridos. Olha a realidade que eles têm vivido. Então, assim, eu queria animar seu coração falando sobre a comunhão, amados, porque, de fato, tudo isso que nós temos vivido não tem sido fácil para nenhum de nós. E eu não tenho dúvida que se perguntar para cada um dos irmãos se teria o desejo de reunir juntos fisicamente novamente, eu creio que talvez como igreja esse seja o nosso maior anseio, como congregação seja o nosso maior anseio. Mas o que eu quero dizer para você e animar o seu coração nesse dia, amados, é que assim, a nossa comunhão com o Senhor e a nossa identidade em Cristo não muda. Toda essa situação não muda quem a gente é. Nós somos família de Deus, juntos ou não. Eu na minha casa e você na sua, ou juntos em um único lugar, ou não. Nós somos família de Deus e isso não muda, queridos. A nossa comunhão não pode ser interrompida por conta disso. Nem com Deus e tampouco entre nós. Então, outro dia o Braga falou, né, sobre o congregar, não no sentido da gente estar junto, mas no sentido da gente pertencer, que é muito mais profundo, porque ele fala da gente ter uma só mente, da gente ter um só coração, da gente ter um só propósito, de andarmos todos na mesma direção, de termos todos a mesma visão, é de pertencer a algum lugar, amados. Então é nesse sentido que eu queria animar. Eu sei que tem sido talvez até mais corrido para alguns em relação ao trabalho, né, nesses dias, mas Deus continua com a agenda dele disponível para comunhão conosco, e o fato é que nós nem sequer precisamos agendar horário para ter comunhão com Deus. E aí a gente fica reclamando, poxa, não tenho tempo, não dá para estar junto. Eu sei, amados, não tem sido fácil e creio para mim também não tem sido. Para quem nos conhece há muito mais tempo, sabe como a gente caminha, sabe como a gente é relacional. E essa é uma característica da vida da igreja, precisa ser uma característica da vida da igreja. Mas temos enfrentado um tempo difícil. E o que a gente vai fazer? A gente vai esmurecer, então, e talvez deixar com que essa situação toda que a gente está vivendo interfira na nossa comunhão com os irmãos e talvez até com o Senhor? Não é por aí, amados.
sabe? Eu estou falando isso para vocês, mas é algo que tem ardido no meu coração também, sabe? Da gente se movimentar. A gente não pode ficar parado. Parado no sentido de perder os vínculos. Essa semana, com os que eu tive a oportunidade de falar, eu falei justamente sobre isso. A gente, talvez, como congregação, a gente não está conseguindo reunir, mas nós somos família do Senhor, nós temos a liberdade, nós temos quantas ferramentas disponíveis para termos comunhão. Outro dia teve uma reunião do qual o Jamê nos convidou a participar, que tinha gente de todos os lugares do mundo. As línguas que eram traduzidas, para se ter uma ideia, tinha francês falando, tinha espanhol, tinha inglês, tinha português, salas diferentes para a gente participar. Uma ferramenta que nós temos, para quê, amados? Para estarmos em comunhão. E o que a comunhão proporciona para nós, amados? Fortalecimento. Lembra que eu usei o exemplo da brasa no braseiro? Amados, nós não estamos todos juntos como brasa no braseiro, mas assim, ó, eu preciso estar ligando para o meu irmão, quando eu ligo para o meu irmão é como se eu estivesse assoprando o carvãozinho dele para que fique incandescente. Porque se a gente ficar cada um no nosso cantinho lamentando a situação que a gente está vivendo, como é que vai ser isso? E se o senhor voltar no meio dessa pandemia, queridos? É a minha pergunta. Como ele vai nos encontrar? Como ele vai encontrar o nosso coração? Sabe? O Jamê, outro dia, fez uma pergunta para nós que, assim, sabe aquelas perguntas que a gente não tem resposta? Há quem diga que as perguntas movem o mundo e não as respostas. E a pergunta dele foi a seguinte: e se essa pandemia veio para ficar? Você já parou para pensar nisso, amados? Aquela pergunta ficou martelando na minha cabeça até hoje. E se esse negócio veio para ficar? Como é que vai ser a igreja aqui no Brasil? Como é que vai ser a igreja em Curitiba? Como nós vamos caminhar daqui para frente? Eu sei, amados, não é fácil. Não tem sido fácil. Tem sido dias de pranto, de choro, né? Porque parece que parte de nós foi arrancada. Mas nós não podemos ficar lamentando, amados. Enquanto a gente fica lamentando e lambendo as nossas feridas, tem gente morrendo lá fora. Tem gente indo para o inferno lá fora. Tem gente precisando receber uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo lá fora. Então, amados, eu queria te incentivar a ter comunhão uns com os outros. De fato, momentaneamente, a gente está impossibilitado de reunir como igreja. Mas a gente pode se ligar. A gente pode fazer uma chamada de vídeo e talvez até mesmo fazer uma visita pessoal, claro, respeitando o limite de aglomeração de pessoas, respeitando também a opinião de cada um. Alguns são menos temerosos a respeito do que nós temos vivido, alguns mais, né? Tomando os devidos cuidados de máscara, de álcool. Né? Hoje nós fizemos a reunião aqui na nossa casa também em respeito, né, ao decreto de reuniões de no máximo 5 pessoas, quando necessário. Então a gente decidiu por assim fazer, né, respeitando as autoridades, né, nos submetendo às autoridades como igreja, mas isso não nos deixa, isso não faz com que deixemos de ser igreja. E isso não deve fazer com que a gente perca a comunhão uns com os outros, amados. Nós precisamos manter isso. Essa semana eu tive a oportunidade, como eu falei há pouco, o Anderson e a Regiane vieram aqui na nossa casa, né, trazer um café para a gente ter um tempo de comunhão. O Enéas passou aqui porque ele tinha que pegar um material que estava comigo. Foi um tempinho que a gente teve em comunhão, um tempo curto, mas foi um tempo em comunhão. Nós conseguimos visitar o Sandro e a Zenir, e a Duda e o Enzo, foi um tempo em comunhão, né? Conseguimos conversar com o Marcelo, foi um tempo em comunhão. A Bia e o Glauco vieram aqui no domingo passado, foi um tempo que a gente teve de comunhão. Sabe, queridos? Então, a gente precisa se movimentar, a gente precisa se mover. Nós não deixamos de ser igreja porque não estamos podendo congregar nesse momento.
E os nossos vínculos precisam ser fortalecidos para que o ânimo e o vigor do Senhor flua entre nós. Nós não somos um corpo e o sangue não flui por todo o corpo? Assim também nós precisamos estar juntos, amados, fortalecendo um ao outro, porque o vigor, a vida de Deus, precisa correr nas nossas veias. Precisa nos unir, nós precisamos estar juntos. Então, eu creio, sabe, amados, que esse tema comunhão, e eu acho que aqui o comunhão tem uma conotação um pouco diferente do que a gente falou de comunhão a respeito da doutrina ali dos apóstolos, da comunhão, no partir do pão, nas orações, porque aqui está falando de algo que é referente a uma situação que nós temos vivido como igreja, né? Aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil, ou no mundo, a igreja tem sido afetada por esses dias, mas nós precisamos nos movimentar, nós precisamos desenvolver essa comunhão com aquilo que a gente tem. Então eu te incentivo, querido, ligue para o seu irmão, traga uma palavra de ânimo, ore ao Senhor. Senhor, o que o Senhor quer repartir? Com quem o Senhor quer repartir? Eu estou à disposição, amados, se todos nós fizermos isso, todos nós seremos fortalecidos no Senhor. Porque um dia você vai ligar para dar, mas outro dia você vai receber uma ligação para receber. Então, que tenhamos essa disposição, que tenhamos essa disponibilidade de pagar um preço nesse momento que a gente está vivendo, para que a vida flua em nós, amados. Para que a vida flua em nós. Eu estou falando de algo muito sério aqui, queridos. Porque se, por um lado, a gente pensar que se essa pandemia, ou se esse vírus veio e a igreja vai continuar desse jeito para sempre, por outro lado, a gente pode pensar, e se durar um ano apenas, como a gente vai voltar a congregar como igreja? Será que a gente vai voltar de forma sadia ou nós vamos voltar totalmente machucados, totalmente enfraquecidos? Será que nós vamos chegar em pleno vigor ou vamos chegar nos arrastando para ter comunhão? Sabe, rastejando para chegar no lugar? Então que o Espírito Santo nos desperte, amados. É um preço a ser pago. Há um preço a ser pago, mas que nós precisamos pagar para que a vida de Deus flua em nós, para que tenhamos comunhão com Ele e também possamos desfrutar da comunhão uns com os outros, onde Cristo está, né? O Braga falou, orou no início, né? Que nós temos certeza que o Senhor está conosco porque nós nos reunimos em nome de Cristo. Então, esse é o ambiente onde Deus está, amados. E nós precisamos deixar isso fluir a partir de nós e receber também a partir da vida dos irmãos. Amém? Então, fica aqui um alerta para nós como igreja. É um alerta para nós como igreja. Nós não podemos, de fato, desanimar ou desfalecer nesse momento que nós estamos vivendo. Mas precisamos levantar a nossa cabeça e crer que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E um último ponto, queridos, que eu queria abordar com vocês. Então, primeiro, recapitulando a nossa comunhão com Deus, da qual flui o segundo ponto, que é a comunhão uns com os outros, conforme João está nos ensinando aqui, né, na carta de 1 João. Mas existe também um terceiro ponto que eu gostaria de abordar, principalmente hoje que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que é a respeito do sangue de Jesus que nos purifica. Que também está ali no versículo 7, que diz a segunda parte, né? Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, que nós falamos, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, queridos, como hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que nos aponta para o sangue de Jesus, que foi suficiente para nos libertar de todo pecado, e também restaurar nossa comunhão com Ele, quando cheio da luz nós fomos. Havia trevas em nós, amados. A palavra fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Mas o Senhor nos vivificou, o Senhor nos deu vida, né? Nos enchendo da presença de Cristo. Então,
mortos nos nossos delitos e pecados, amado, entenda que nós andávamos em trevas. Nós andávamos em meio à escuridão. Onde quem reinava nas nossas vidas era o império de Satanás, era o reino das trevas. Era nós mesmos dando direção para a nossa vida. Pensa que terrível, né? Mas Deus nos deu vida, ou seja, a luz de Cristo chegou até os nossos corações e dissipou toda a escuridão, dissipou toda a treva que havia em nós e veio reinar nos nossos corações. Com essa luz, amados, com esse sangue derramado, o Senhor nos purificou, nos limpou, nos lavou de todo o pecado e também nos trouxe para perto. Nos reconciliou com Ele. Esse é o nosso ministério, amados, da reconciliação, de levarmos as boas novas de salvação que um dia chegou ao nosso coração para aquele que está aí fora vivendo aquele caos que nós falamos no começo. O mundo não está em caos agora com essa pandemia, amados. O mundo sempre esteve em caos. O mundo é um caos. E nós precisamos sair lá fora, porque a luz precisa resplandecer em meio às trevas. O Sermão do Monte não nos fala que nós somos sal e luz? Né? Qual é a função da luz, queridos? Se não é dissipar toda a escuridão, né? Eu usei o exemplo na semana passada do quarto escuro, quando a gente chega e não se enxerga absolutamente nada, quando a gente aperta no interruptor e a luz chega de forma imediata, aquilo que era escuridão desaparece. Porque não existe como as duas coisas estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo, amados. E volto a afirmar, como falei na semana passada, não é que quando a escuridão chega, a luz sai. É totalmente ao contrário. Né? A escuridão está lá fora, o caos está lá fora. Mas quando a luz do Senhor chega, não tem escuridão que resista, querido. A escuridão é totalmente dissipada. E é isso que o Senhor fez conosco, através do seu precioso sangue derramado. Ele nos trouxe luz, Ele nos trouxe vida, Ele nos reconciliou com Ele. Então, quando a gente lê esse texto que João afirma que se nós andarmos na luz, se nós temos, além de ter comunhão uns com os outros, ele fala do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Amados, é um motivo de alegria para nós, porque queridos, se o Senhor não houvesse nos encontrado, hoje, eu e você, não sei nem por onde a gente estaria. Certamente em meio à escuridão. Não importa onde, mas a escuridão ia nos seguir. Mas por amor a nós, por nos amar de tal maneira, Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê no nome dele não pereça, mas tenha vida eterna. E essa alegria, amados, que chegou ao nosso coração um dia, precisa bater a porta daquele que está lá fora, daquele que está desesperado, não só com a pandemia, mas com o mundo lá fora, tentando encontrar respostas. Nós temos a resposta, e ela tem nome. Ela se chama Jesus Cristo. E através do seu precioso sangue, que nós vamos celebrar nessa manhã, Ele nos limpou, Ele nos lavou de todo o peso do pecado, amados. Então, não tem como olhar para esse texto e não lembrar da cruz de Cristo, da obra redentora, do corpo de Cristo moído na cruz, do seu sangue derramado, que foi suficiente para pagar, amado, toda a nossa dívida e nos levar a ter comunhão novamente com Ele. Quando a gente olha para o texto de 1 Coríntios, né, que a gente costumeiramente se refere quando a gente fala da celebração da ceia do Senhor, amados, Paulo é muito duro com a igreja de Corinto, dizendo que o que eles estavam fazendo, aliás, não era pior, não era para melhor. A reunião deles, quando eles estavam juntos, era para pior, não era para melhor, porque eles estavam juntos somente pensando em si mesmo. Então, do que vale estar
pessoas juntas, mas cada um pensando na sua individualidade, pensando na sua necessidade. E o texto lá, amados, que gostaria que você abrisse para a gente já também falar a respeito da ceia do Senhor e podermos juntos celebrar a ceia com alegria no nosso coração, porque a vida chegou até nós. Ele começa ali, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17, falando aquilo que havia comentado há pouco, que a atitude deles, o coração deles, estava totalmente errado quando eles se reuniam para celebrar a ceia do Senhor. E aqui está falando de uma refeição, de algo que eles deveriam partilhar. Mas Paulo chega de forma muito firme com a igreja, corrigindo a igreja, dizendo que, no versículo 20, diz assim: quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro se embriaga. O que Paulo está querendo dizer aqui para os irmãos, amados? Paulo está querendo dizer que de nada adianta estarem juntos com o desejo de partilhar a ceia do Senhor, sendo que vocês vão lá só para comer. Então, se eu chego e estou com fome, eu me antecipo, vou lá e tomo da ceia, ou da refeição, aqui no caso, e como porque eu estou preocupado em satisfazer aquilo que é a minha necessidade. E Paulo fala: vocês estão fazendo tudo errado, porque se vocês se reunirem com esse coração, vocês estão se reunindo para pior, e não para melhor. E aí ele continua essa exortação, e a partir do versículo 23 ele diz assim: pois o que eu recebi do Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, 24, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então Paulo aqui, queridos, ele não só aponta para aquilo que os irmãos estavam fazendo de errado, mas ele também ensina os irmãos de como deve fazer. Note que quando ele fala no versículo 20, não é para comer a ceia do Senhor, ele está falando, o comer aqui, queridos, fala da individualidade, fala de eu pensar somente em mim. Mas quando ele fala no versículo 24, dizendo assim: e tendo dado graças, o partiu e disse. Então, se comer fala de uma individualidade, o partir fala da coletividade, fala daquilo que é para o outro. Então, eu posso até chegar, amados, com uma necessidade, mas eu tenho que olhar para a necessidade daquele irmão que está do meu lado, e eu suprir a necessidade dele. Porque se ele tiver o mesmo coração, amados, de não suprir a sua própria necessidade, mas a do outro, eu também serei saciado, amados. O partir do pão fala exatamente disso. De eu pensar aquele que está do meu lado, de eu não pensar somente em mim. Então Paulo vai caminhando com os irmãos, apontando como deve ser a ceia, né? Eu também recebi do Senhor e vos ensinei. O que eu recebi do Senhor eu também ensinei. E ele começa a mencionar, né, falando que o corpo foi entregue por vós, fazer isso em memória dele. Também em relação ao sangue, ele fala do cálice da nova aliança no sangue, fazer isso todas as vezes que vocês que beberdes em memória de mim. E ele continua: pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ah, amados, esse é o grande dia que nós ansiamos como noiva. Esse é o grande dia. A Simone orou sobre a vinda de Cristo, né? Antes um pouco da gente começar aqui a palavra. E é justamente isso, amados. Quando a gente olha para a ceia do Senhor, quando a gente olha para o sangue vertido, quando a gente olha para o corpo de Cristo moído na cruz, amados,
ele nos traz essas verdades absolutas que são a identidade da vida da igreja, amados. O sangue nos purificou, nos limpou de todo o pecado. O corpo moído de Cristo na cruz foi suficiente para pagar toda a nossa dívida, para trazer luz sobre cada um de nós, amados. E a celebração da ceia, amados, também nos arremete a olhar para o passado, no sentido da obra redentora de Cristo, como falamos há pouco, ser suficiente para nos libertar de nós mesmos, mas ela também aponta para aquele dia onde nós juntos estaremos com o nosso noivo, onde juntos, como noiva de Cristo, a noiva que Cristo espera encontrar na sua volta, possamos desfrutar eternamente da mesa do Senhor, do banquete do Senhor. É isso que a ceia representa. Então, ela é a celebração da ceia, amados. E é uma celebração mesmo, porque a maior festa que a igreja pode ter é olhar para aquilo que Cristo fez para nós e por nós. Ela é a manifestação da nossa unidade, da nossa comunhão com Cristo. Assim como o batismo, amados, é a inclusão da pessoa na família de Cristo, no corpo de Cristo. A celebração da ceia é a continuidade. Eu reafirmo através da ceia do Senhor que eu pertenço ao corpo de Cristo, que eu faço parte do corpo de Cristo. E assim como Paulo nos ensinou, nós também fizemos isso em memória do Senhor, até o dia que faremos juntos com Ele eternamente. Então, ela é essa manifestação. Por isso, a palavra nos ensina para nós nos examinarmos. Paulo continua ali, principalmente no versículo 28, dizendo assim: examine-se o homem a si mesmo antes de comer do pão e beber do cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Come e bebe para condenação, por não discernir o corpo do Senhor. O que é discernir o corpo do Senhor, amados? É exatamente isso que Paulo fala para os irmãos. O discernir o corpo é o partir. É o pensar em quem está do meu lado. Que está intimamente ligado com o que a gente acabou de falar do despertar da igreja para a comunhão nesses dias, amados. Amém? Então, a nossa comunhão, então o nosso examinar é justamente para verificar se nós não estamos com a nossa comunhão rompida, com a nossa comunhão quebrada com algum irmão para celebrarmos a ceia. Porque isso traz condenação para o nosso corpo, né? Come e bebe indignamente, é culpado do corpo e do sangue de Jesus, fala ali Paulo no versículo 27. Então, quando ele fala de examinar, é justamente ver a respeito disso, amados. Será que eu tenho vivido partilhando, pensando em quem está do meu lado, ou será que eu tenho simplesmente o desejo de satisfazer a minha própria vontade, simbolizado aqui pelo comer dos irmãos em Corinto? Então, a ceia, amados, fala dessa identificação nossa com Cristo Jesus. Eu gostaria, antes de partirmos, para a ceia do Senhor, do compartilhar do pão, do corpo, do sangue de Jesus, assim como ele nos ensinou, eu gostaria de ler um texto com vocês no Evangelho de João, capítulo 6. Eu gostaria que você abrisse junto comigo. João, capítulo 6, versículos 53 em diante. Eu gostaria de ler. E vou pedir para a Nath também se posicionar aqui para juntos celebrarmos a ceia do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 53, diz assim: Jesus lhes disse: em verdade, eu vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Os vossos pais comeram o maná e morreram. Mas quem comer este pão viverá para sempre. Então, queridos, hoje nós vamos celebrar a nossa unidade com Cristo. Hoje nós vamos celebrar, em memória de Cristo, a nossa identificação com Cristo, dizendo que nós comemos do seu corpo, nós bebemos do seu sangue, e, portanto, temos parte com Cristo. E vivemos assim em novidade de vida, porque Ele decidiu nos amar ao ponto de se permitir ser moído naquela cruz, permitir o seu sangue ser vertido naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos, através do seu corpo e do seu sangue, dizer quem nós somos. E nós somos um com Cristo. E disso depende, amados, a nossa comunhão uns para com os outros. Louvado seja Deus por nos amar de tal maneira, por se entregar de tal maneira, de forma incalculável. A palavra fala que nós fomos comprados, não foi com ouro, com pedras preciosas, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Ele nos trouxe para perto, amados. Estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. E é isso que eu gostaria de celebrar junto com você, como igreja de Jesus. Ainda que cada um na sua casa, a alegria no nosso coração de pertencermos ao Senhor e de podermos participar dessa festa da igreja, olhando para tudo aquilo que Cristo fez por mim e por você. E é a razão de estarmos juntos, que é a razão de sermos um, como ele fala aqui no capítulo 6 do Evangelho de João. Que o Senhor nos enche o coração de alegria por podermos participar da sua mesa. Porque haverá um dia que hoje, fazendo em memória, esse dia chegará onde faremos eternamente sentado com Ele à mesa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gostaria de pedir que o Braga pudesse orar pelo pão e também o Ivan pudesse orar pelo sangue, pelo vinho, para que a gente pudesse celebrar juntos a ceia, amados, na liberdade que nós temos no céu. Pai, nós queremos te louvar. Aleluia. Apresentamos a ti nesta manhã, Pai, este pão. E pela fé, a partir desse momento, para nós é o corpo do teu Filho amado Jesus. Oh, que foi por nós, ali naquela cruz. E a tua palavra diz que não comer desse pão não tem parte contigo. Nós, nesta manhã, queremos ter parte contigo. Queremos que esse pão alimente o nosso corpo, não só carnal, mas espiritualmente falando. E que nós possamos ter vida através de ti. E possamos continuar vivendo a tua vida. Pai, nós consagramos a ti. E abençoamos agora. Em nome de Jesus. E ao comer desse pão, a tua palavra diz que nós temos comunhão contigo. E temos comunhão também uns com os outros. Eu creio nisso, ó Pai. E a nossa comunhão é fortalecida. Que o Senhor flua através das nossas vidas. E este pão que simboliza o teu corpo possa alimentar-nos como igreja, como filhos amados, e sermos fortalecidos em ti. Nós consagramos a ti nesta manhã e te agradecemos por esse tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, é pelo teu sangue que nós temos comunhão, Jesus. Aleluia, aleluia. Cumprimos o teu mandamento, Pai, cumprimos a tua ordenança, Pai, de
repartirmos do teu sangue, Pai, na nossa casa, Pai, junto com a igreja, Deus, nesta manhã, Deus. Aleluia, Pai. Em nome da morte e da ressurreição do nosso Deus, do nosso Salvador. Naquela cruz o Senhor derramou o sangue, Pai. Naquela cruz o Senhor derramou o sangue para mim, para trazer perdão para minha vida, para trazer perdão na vida de cada pessoa aqui, Deus, para nos ligar ao Pai, para nos trazer essa comunhão, Deus, que vem para nos mudar, que veio para nos transformar, que veio para nos fazer nova criatura, Pai, para nos unir e sermos filhos, Pai, e é pelo sangue que nós somos chamados de filhos, Pai. Aleluia, aleluia, Pai. Trindade, Pai, que ela possa nos ensinar a cada dia, Pai, a sermos totalmente dependentes do sangue, a sermos totalmente dependentes do Pai, Deus. A sermos totalmente dependentes do Espírito de Deus, Pai. O poder, Pai, o poder que há no sangue de Jesus Cristo vai vir a se manifestar nas nossas vidas, Deus, para a glória de Deus, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Vamos tomar então, queridos, do pão, do corpo, do sangue, do vinho, e compartilhar em nome de Jesus. E ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão. Mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou. Ele só perguntou. Ele estava escrito. Ele, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste seu filho? Ele, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste seu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, não acontecia entre a terra e o céu, o véu se rasgou, e o povo assim clamou, verdadeiramente desceu o Filho de Deus, oh, verdadeiramente ser o Filho de Deus. Oh, verdadeiramente ser o Filho de Deus. Verdadeiramente ser o Filho de Deus. Oh,